Olá, queridos batistinhas! Hoje estamos começando mais um resumo da EBD, no caso dos últimos 2 domingos, com o mesmo assunto que estamos vendo sobre a martiologia. Isso porque nós tivemos que recapitular alguns assuntos na sala de estudo, mas estamos voltando com mais assuntos novos sobre o assunto. Então vamos ver o que teve nos últimos 2 domingos. Então, no início, nós estávamos vendo mais sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Essa questão mais sobre a bondade sendo atributo comunicável. Incomunicável, nós temos a onisciência, a parte eterna de Deus. Mas nós também agora entramos, de fato, na amartiologia, em que seria o estudo do pecado, e amartio, no grego original, seria o errar o alvo. Quando eu não foco as minhas ações, que no caso seria justamente os atributos comunicáveis em Deus. Por isso que a gente tem que entender quais são os atributos que Deus nos dá, que são os comunicáveis, que são os mesmos que nós podemos fazer para com Ele. Que no caso a bondade humana, ela acaba por ser falha, acaba por ser uma meia bondade, ela é mal feita, porque é como se eu só faço bem a você se você me fazer bem. Eu só vou te presentear se você me presentear. Então ela acaba por ficar falha, mas ainda assim é por isso que temos que entender quais são os atributos comunicáveis de Deus, porque também Ele nos dá esses atributos. A bondade que Deus tem, nós também podemos realizar. E Deus nos dá. Então, quando eu entendo isso, eu acabo por realizar coisas boas na minha vida também. Quando nós não conseguimos perdoar, quando nós não conseguimos obedecer, é sinal de que me falta Deus na minha vida. É sinal de que eu não estou cumprindo, realizando os mesmos atributos comunicáveis de Deus. E quando eu percebo que estou em pecado, é justamente por isso que eu estou sem os atributos que Deus permite que eu tenha. Então, nesse contexto do pecar, a gente entrou também no assunto, em outro ponto, sendo do livre-arbítrio, em que ele só se fez presente 2 vezes na história, que seria no céu, quando Deus ele permite a escolha entre ali os anjos. E no caso o diabo e mais alguns anjos escolhem o mal, escolhem ser superiores e acabam por cair e estarem como prisioneiros na terra. E outro momento que o livre-arbítrio se faz presente é na terra já com Adão e Eva, quando eles têm a opção de escolha entre conhecer o bem e o mal ou estar na situação inicial. E eles acabam por escolher o outro ponto. Só que aí você pode perguntar, mas o livre-arbítrio, eu não tenho ele? No caso de ir e vir aonde eu quiser, fazer o que eu quero. No caso da parte mais teórica, nós vimos que isso seria uma livre agência. É quando eu faço o que eu quero, é quando eu ajo da forma que eu quiser. Seria livre agência. O livre-arbítrio em si só se fez presente nesses 2 pontos. Então, a partir disso, entramos no ponto do que é o pecado em si. E nós percebemos nos estudos que ele não é só o fato de agir, ele não é só a ação, o realizar, mas ele também que está por trás de nossa intenção, no nosso pensar. O próprio Jesus vai dizer em Mateus 5:28 que só em cobiçar no pensamento, só em ver a mulher já pensar, você já pecou. Então, por mais que no meu exterior completo eu não demonstre nenhum fato do pecado, mas se eu já maquino alguma coisa na mente, já estou pecando. Um exemplo mais prático que acabamos por realizar às vezes e não percebemos é quando eu julgo uma pessoa sem conhecê-la. Eu vejo alguém e eu começo a pensar coisas más sobre aquela pessoa, colocando na minha mente que ela é uma péssima pessoa, que ela não é boa, só faz coisas ruins, quando na verdade eu nunca cheguei a conversar com ela para saber se o que eu estou pensando para ser é mesmo verdade. E esse ato do pecado é quando eu me encontro diferente de Deus. Nós vemos isso lá em Adão e Eva. Quando eles pecam, eles percebem que há uma diferença. Há algo estranho entre eles e Deus. E quando eu peco é quando eu deixo de viver igual ou como o nosso Criador. Porque um exemplo disso é justamente na exemplificação anterior, a acepção de pessoas.
Deus não faz acepção de pessoas. Em inúmeros versículos nós vemos isso, como por exemplo em Atos 10, 34 e 35, em que o próprio Pedro, após de ser testificado disso, ele reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. E ele está ali pronto para receber todo aquele que quer servi-lo, que quer entregar a vida totalmente a Deus. Então, em outras palavras, o pecado é o distanciamento entre nós e Deus. É esse agir. Então, a gente aprendeu um pouquinho aqui nesse resumo. Claro que nas aulas é muito melhor, nós vemos coisas bem mais explicadas. E além disso, nós podemos tirar dúvidas maiores com mais tempo. Então, não fica preso só aos resuminhos aqui, mas se possível, vai também na igreja, na parte física, para interagir entre os irmãos e estudar um pouquinho melhor sobre esses assuntos. Então, curte o vídeo, compartilha com as pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal também, tá? Até a próxima!